você está com 4%, é uma margem aí muito parecida com a da Marina Helena aqui, lá em São Paulo. O que que acontece com os candidatos do Novo? Parece aí um umbral, precisa romper esse umbral dos 4%. Como é que faz para romper esses 4%? Você acha que as candidaturas, o partido ainda precisa ganhar musculatura? Que tipo de trabalho precisa fazer para ter capilaridade, né? E para alcançar o cidadão de uma forma mais ampla, para romper esse limite aí de 4%? Perfeito. A gente está vivendo dois fenômenos aqui, tá, Cláudio? O primeiro deles, o Novo não cumpriu a cláusula de barreira na eleição de 2022 e por isso eu não tenho tempo de rádio e TV. Isso dificulta bastante que a gente consiga ter mais capilaridade de campanha. Mas a gente teve, ali no início de agosto, uma Atlas Intel contratada pela CNN que me colocou com 12,5%, tá? Eu estava empatado com a Juliana Brizola. E eu perdi parte desse percentual, até por já ser uma figura conhecida na capital dos gaúchos, por ter sido o vereador terceiro mais votado aqui. Eu perdi parte desses pontos percentuais de intenção de voto por esse fenômeno do voto útil, que eu tinha comentado antes. O eleitor porto-alegrense é muito interessante. Existe muito petista aqui, por volta de 25%, 30% do eleitor porto-alegrense se identifica como voto do PT. E aí tu tem um fenômeno que é numa igual proporção do anti-PT. E esse voto do anti-PT, ele é qualquer coisa que não seja PT. Então, ele é muito volátil. Nós já tivemos diferentes eleições aqui, onde o candidato que estava com 3%, 4%, na última semana saiu dos 3%, 4% para o segundo turno e ganhou a eleição. Já elegemos governadores assim, inclusive. Aconteceu com José Ivo Sartori, aconteceu com o Rigoto, né? Então, assim, são eleições onde o voto do antipetista ele fica fazendo voto útil desde o primeiro turno, muitas vezes, em qual é o candidato que vence o PT, e ele leva esse candidato para o segundo turno e depois efetivamente consolida essa vitória. Por isso que eu falei lá no início da minha primeira intervenção, de que qualquer candidato que for com a Maria do Rosário no segundo turno leva essa eleição, porque ela tem a maior rejeição. A Maria do Rosário é muito rejeitada. E todo mundo vai se unir contra a Maria do Rosário no segundo turno. Portanto, a decisão do eleitor porto-alegrense deveria ser quem nós queremos que esteja no segundo turno, porque qualquer um vence. E aí tu tem esses 25% de votos que hoje estão com o Sebastião Melo, que se migrassem para mim, por exemplo, por questão de utilidade de voto, levariam o Novo para o segundo turno e nós ganharíamos da Maria do Rosário. Foi esse voto de coragem que fez com que o Zema se elegesse em Minas Gerais governador, que fez com que o Adriano Silva se elegesse prefeito em Joinville, maior cidade catarinense. O Adriano lá tinha 3% de votos, faltando uma semana mais ou menos da eleição. E lá ele acabou indo para o segundo turno e ganhou a eleição. Hoje ele tem 93% de aprovação. Ele está com mais de 60% de intenção de voto para a reeleição. O candidato do Bolsonaro tem por volta de 9% e o candidato do Lula tem por volta de 6%. Ou seja, não tem nem a polarização de Lula ou Bolsonaro. A população está avaliando pelo serviço entregue, porque é a melhor opção. E eu estou clamando que o eleitor porto-alegrense, especialmente depois desse episódio traumático, tenha coragem de abandonar esse jogo viciado e dê o voto de confiança para uma mudança que tenha qualidade para fazer a diferença. Deixa eu te corrigir aí, você diz que não tem polarização, tem sim, um tem 4%, outro tem 6%, estão polarizados. O Ari, pergunta aí o que você quiser aí. O Camozzato como eu disse, ele faz parte de um grupo que é importante que nós, gaúchos inclusive nós que somos mais velhos, que a gente apoie a iniciativa dele. Essa coragem que ele está tendo com o Novo, inclusive um deputado que eu não conhecia, que vim conhecer recentemente, inclusive esteve aqui no programa, que é o Marcelo Van Hatten, está fazendo uma novidade no Rio Grande. E o Rio Grande carece disso. Eu conheço a política do Rio Grande há muitos anos. O Rio Grande está pedindo esse novo, essas novas intenções em política. O Rio Grande não quer mais ser Maragato e Chimango. O Rio Grande, e isto faz parte da história, tem valor. Nós vamos comemorar agora, dia 20 de setembro, a data farroupilha. Ela vale no nosso coração, mas ela tem que ser renovada. Então, eu converso contigo e digo o seguinte: acreditas efetivamente em política, pelo que visto. Estás lutando na campanha. E é isto que tem que ser feito. Também estás preocupado, e essa é uma pergunta importante, com os teus vereadores, a fazer uma bancada na Câmara
2, 3, quantos forem, é importantíssimo para solidificar um partido. Um partido como o Novo precisa dessa solidez, para que a voz do Zema, do Van Hatten, tenha mais eco. Então, tu acreditas nesse teu trabalho com os vereadores? É importante, porque eu acho isso importantíssimo. A eleição municipal, a alma da eleição municipal é a bancada de vereança que vai chegar. Concordas com esse conjunto de ideias? Essa é a minha colocação para ti. Concordo 100%, Ari. A gente tem trabalhado bastante, né, na qualificação e divulgação da nossa nominata de vereadores. Não adianta eleger um bom prefeito se não tem uma boa Câmara de Vereadores, né? Bota ali o Elon Musk administrar a cidade, ele não vai fazer milagre se tiver um monte de vereador ruim lá, tá? Então, assim, precisa ter bons vereadores, vereadores que entendam do riscado, que saibam também qualificar os debates, porque o vereador ele é não apenas um representante da população, ele fiscaliza o executivo e ele é um excelente porta-voz do debate de ideias, né? Ele está no parlamento para falar, para debater as ideias, para apresentar para a população, né, as críticas e também as oportunidades de melhoria que a cidade precisa. E por isso que é tão importante que os vereadores do Novo tenham voz e vez. Nós temos hoje uma bancada com 2 vereadores, tá? E nossa intenção é ampliar essa bancada. Também a minha candidatura tem por objetivo ajudar a capitalizar votos em torno da nossa nominata e quem sabe buscar aí uma 3ª cadeira de vereança, né? Mais sorte ainda se tiver 4 vereadores, porque hoje a maior bancada da Câmara Municipal de Porto Alegre é a bancada do PT, do PSOL, né? Ou seja, é até curioso, né? É o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialista e o Partido Progressista. São os 3 que disputam aí com as maiores bancadas. O Partido Progressista até perdeu quadros, então não é mais a maior. Mas é PT e PSOL. Imagine só, né? Uma cidade que precisa de reconstrução e olhar para o futuro dependendo das maiores bancadas de PT e PSOL. A gente não consegue olhar para o futuro com bancadas que não conseguiram nem superar o passado, não conseguiram nem aprender que o Muro de Berlim já caiu. Imagino que Porto Alegre seria se não tivesse passado esses anos todos à mercê do PT, PSOL e essa pessoa da esquerda. O potencial que tem Porto Alegre de crescer. Eu converso muito com o Júlio, eu digo o seguinte, olha a Santa Catarina. Eu vejo muito aqui o Nordeste, o que os gaúchos fizeram em Cristino Castro, interior do Piauí, Vale do Gurgueia, norte de Tocantins, norte do Mato Grosso. Tu imagina o que esses gaúchos poderiam fazer se não fosse esse puxar para baixo que nós temos no Rio Grande com essa esquerda completamente decrépita que é do PT, PSOL. Então, esse trabalho é importante que tu estás fazendo. É importante qualificar os liberais. As pessoas que acreditam no liberalismo, na atitude liberal, na liberdade do indivíduo, na produtividade, na empresa, na iniciativa privada, na construção de um país independente, com seus homens valorizados. Este trabalho que é importante nesta campanha eleitoral, começando no município, dos vereadores, do prefeito, isso chega a Brasília, chega ao governo. Parabéns, meu. Estou gostando cada vez mais, como eu disse daquela vez que estivemos juntos. Eu gosto dessa gurizada. Usando um termo bem gaúcho. Obrigado. O Ari, nessa conversa aqui, o Camozato, o Ari está há 60 anos em Brasília. Eu conheço o Ari já tem tempo. De repente o Ari virou a chave aqui e começou a falar gauchês.